Olá, nesse vídeo eu continuo falando do fator sexo. Essa é a terceira parte de 3 partes. Então, nesse vídeo eu vou finalizar. Se você chegou aqui agora, não está entendendo nada, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do livro Amor Seguro, da Julie Menano. Ele foi escrito em 2025, originalmente em inglês, e traduzido para o português e publicado no Brasil no mesmo ano. Esse vídeo já faz parte da fase final desse livro, então eu recomendo fortemente que você pause esse vídeo, salve em assistir mais tarde e clica no vídeo aqui na tela, aviso, que é o primeiro vídeo de uma série de vídeos desse livro. Por que que eu sugiro que você assista na ordem que foram publicados esses vídeos? Porque a autora, a Julie Menano, uma terapeuta de casais com uma abordagem de terapia focada nas emoções, ela traz uma estrutura teórica, uma base teórica nesse livro, que é a teoria do apego. Como ela escreveu esse livro para pessoas leigas, para você entender, fica muito mais fácil que você assista na sequência. Até porque esse livro não é só teórico. A Julie Menano traz muitos exercícios para você praticar com você mesmo, com você mesma, ou com a sua parceria amorosa, caso você tenha, ou as parcerias amorosas. Tá? Então, isso vai te dar um entendimento dessa teoria que ela traz e poder se preparar para poder fazer os exercícios. Se você não me conhece, o meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, eu atendo adolescentes e adultos e sou especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Bem, nessa finalização do capítulo Fator Sexo, eu vou falar sobre trauma sexual. E esse é um tema bastante delicado. Aqui no canal eu tenho vídeos explicando sobre abuso sexual infantil, mas ainda que você não acredite que você tenha sofrido, até porque o que significa abuso sexual ainda é muito bagunçado. Quando a gente pensa na média da população em geral, não se sabe, se atribui abuso sexual a estupro. E não é assim. Tá? Eu tenho 2 vídeos aqui no canal onde eu explico sobre abuso sexual. Se você quiser entender um pouco melhor, recomendo fortemente que você assista. Eu vou deixar aqui nos cards. Então, quando a gente está falando do fator sexo num relacionamento onde você busca por um relacionamento saudável, e a Julie Menano traz aqui no livro para a gente o nome apego seguro, o que ela vai dizer? Se você sente vergonha relacionada ao sexo, mesmo que uma parte sua goste de transar, isso pode estar associado a traumas do passado. Existem outros exemplos, além do abuso sexual explícito, como mensagens sutis e crônicas que geram vergonha do próprio corpo ou levam a pessoa a acreditar que o sexo é algo errado e sujo. É importante compreender que o trauma não precisa ser abertamente sexual para prejudicar a sexualidade. O abuso físico não sexual, por exemplo, pode ter um impacto significativo na vida sexual de quem o sofre. O trauma é insidioso e assume diferentes formas e se manifesta de inúmeras maneiras. Bem, isso é super importante, então por isso que eu sugiro que você assista a um dos vídeos que eu vou deixar aqui, onde eu explico sobre abuso sexual, porque você pode se surpreender. E mesmo estudando muito tempo sobre isso, atuando em consultório, eu mesma já fui surpreendida. E aqui no canal eu tenho um vídeo que eu conto do meu ingresso nas Irmandades de 12 Passos, chamada Síndrome... CIA. Sobreviventes de incesto anônimo. Essa é uma irmandade para pessoas que sofreram abuso sexual e, apesar desse nome incesto,
que algumas pessoas aprendem que incesto é só quando acontece abuso entre pais e filhos. Na verdade, dentro dessa irmandade, todas as pessoas que sofreram, ou mesmo acreditam que sofreram, porque tem um jeito que eles propõem para você saber se talvez você tenha sofrido algum abuso, que é através do autodiagnóstico. Todas as irmandades de 12 Passos, talvez você conheça Alcoólicos Anônimos, ou já ouviu falar, é disso que eu estou falando. Então, existem irmandades de 12 Passos com diversos temas, entre eles o abuso sexual. E você responde um questionário de autodiagnóstico. E eu lembro que uma das respostas que eu respondi sim, e eu não tinha me ligado que aquele meu comportamento na vida adulta poderia ter relação com os abusos que eu sofri, é a seguinte pergunta, eu não vou lembrar exatamente, mas é alguma coisa assim: você se preocupa com a forma que você está se vestindo? Se essa roupa corre o risco de dar a impressão que você quer seduzir? E a minha resposta era um grande sim. E ali eu me dei conta, mesmo estudando, mesmo atuando, ajudando pessoas sobreviventes de abuso infantil na vida adulta, que, sim, existem outros impactos em relação à percepção de corpo, a percepção de tamanho, de roupa. Existem muitas coisas. Então, é importante isso que a Julie Menano está trazendo aqui, porque você pode até não ter sofrido um abuso sexual na infância. Basta que você tenha sofrido um abuso físico e você pode ter impacto na sua vida sexual. Então, isso é bem importante, porque isso eu acho pouco difundido na mídia em geral e mesmo dentro de atendimentos com outros profissionais da terapia. Isso não é difundido, até porque poucos profissionais estudam sobre a questão de abuso sexual, o que de fato isso significa, como que isso afeta as pessoas e trabalhar o próprio trauma. Eu já falei isso em outros vídeos. Sinais que pode haver trauma sexual envolvido, independente de sua natureza ou grau, inclui dificuldade em se excitar ou se manter excitado de forma consistente, dificuldade em chegar ao orgasmo, disfunção erétil, vício em pornografia ou sexo, sentimentos de repulsa em relação ao desejo sexual ou à própria sexualidade, seja sua ou do outro, flashbacks de episódios abusivos, sejam eles sexuais ou não, sentimentos de ansiedade, tristeza ou medo durante o sexo, dissociação, que é a sensação de desconexão do próprio corpo durante o sexo, e ansiedade de desempenho. Aqui ela traz alguns exemplos, mas pode ter muito mais exemplos, tá? Saiba que essas experiências podem ser tão sutis e parecer tão desconectadas do seu passado que, por vezes, é tentador atribuir os sentimentos negativos durante o sexo ao próprio ato ou a outra pessoa. Não estou conseguindo relaxar. O que está acontecendo? Preciso ter uma postura mais aberta. A outra pessoa não está fazendo como eu pedi. Dá para ver que ela está apenas fingindo gostar. No entanto, o fator subjacente pode ser o trauma. Se você desconfia que há questões físicas ou emocionais relacionadas à sexualidade que possam estar associadas a traumas ou ao seu passado, é recomendável procurar ajuda de um terapeuta sexual ou de um psicoterapeuta habilitado para trabalhar com sexualidade, trauma e transtornos de ansiedade. Em alguns casos, pode ser útil também o acompanhamento de um fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional especializado em questões sexuais e em seu impacto no assoalho pélvico. Então, aqui ela traz que
sim, se você percebe alguma coisa do que foi dito aqui, ou você teve algum insight enquanto me ouvia falando desse conteúdo, é importante que você procure ajuda profissional. Se você não tem grana, se você não tem coragem, e de fato eu não acho fácil encontrar profissionais, se você não tem grana para poder pesquisar um especialista, sim, você corre o risco de encontrar um profissional com ainda mais questões sobre sexualidade do que você, e isso piorar a sua situação. Tá? Então, qual que é a minha sugestão para você? Pode ser que você possa começar, de repente, frequentando 2 Irmandades de 12 Passos. Uma delas, visita pelo menos 6 reuniões. Ou sobreviventes de incesto anônimo, ou dependentes de amor e sexo, que é o conhecido como DASA. As Irmandades, elas são gratuitas, você pode contribuir, é importante que você contribua, porque ela vive de doações, não existe uma instituição que mantém as Irmandades de 12 Passos, mas você pode ir visitar e você não é obrigado a pagar. Então, você tem essa facilidade. Todas as Irmandades hoje existem online para além do presencial. Depois da pandemia, que foi essa grande confusão na vida do mundo, mas essa bênção para poder ter acesso a reuniões remotas. Então, você consegue fazer isso, mesmo que você more fora do Brasil. Existem as reuniões online no Brasil inteiro, tá? Eu estou falando isso porque, às vezes, você tem uma questão de fuso horário, dependendo do país que você morar, ou mesmo você se sinta mais à vontade em entrar numa reunião que está em outra língua. Existem muitas opções, não tem desculpa, gente. Você entra, você pode manter a sua câmera fechada, o seu microfone fechado, você pode mudar o seu nome, porque são Irmandades anônimas, exceto no caso de CIA. CIA, você tem que manter a câmera aberta, e você manda um e-mail através do site pedindo para visitar a reunião por uma questão de segurança dos próprios membros em virtude da questão do abuso sexual, porque, sim, tem abusadores que querem ir para esse tipo de reunião. Então, como forma de proteção, você tem que manter a câmera aberta. Mas você tem reuniões no mundo inteiro. Existe uma forma de você se sentir seguro, segura, para assistir uma reunião e tomar a decisão. Vou fazer parte desse grupo? Vou fazer esse processo de recuperação? Então, é importante que você procure ajuda, procure entender mais sobre sexo e sexualidade. Hoje a gente tem uma infinidade de podcasts, de canal no YouTube, com muita qualidade. Basta procurar. Porque é importante que você resolva isso, não para você poder agradar a sua parceria amorosa. Não é sobre isso. Você precisa resolver isso com você mesmo, com você mesma. Ficar à vontade com o próprio corpo, com a sexualidade. E a gente precisa também considerar que não é só por uma questão de traumas individuais. A gente precisa pensar que a gente vive numa sociedade que predominantemente tem uma religião onde diz que é pecado o sexo antes do casamento. Existe toda uma questão que eu não sei em que religião você foi criado, o que você ouviu. Você pode até nem ter religião, mas pode ter sido criado com essas crenças. E isso pode ter impactado em você, sim. E estar impactando na sua vida adulta. A gente também precisa lembrar que a gente vive numa sociedade muito machista, onde tem um papel certo para a mulher, tem um papel certo para o homem. Identidade sexual, orientação sexual, é tudo muito confuso. O sexo é um grande tabu, então não se iluda sobre, eu estou bem, eu gosto de transar e está tudo bem. Procura se informar, procura saber mais sobre esse tema, começa a aprender a ficar à vontade sobre ouvir, sobre falar, e é importante que você faça isso num lugar seguro, porque se você vai procurar alguém que vai ser mais uma pessoa para te humilhar,
para te envergonhar, para dizer deixa para lá, isso só piora a situação. Então, as Irmandades de 12 Passos pode ser um espaço muito interessante para você dar esse primeiro passo. Se você não puder pagar terapia agora com um profissional especialista em sexualidade. Tá bem? Você pode, inclusive, expressar isso durante a relação. Estou sentindo um pouco de vergonha. Você pode me assegurar que essa parte de mim é digna de amor e aceitação? Embora possa parecer incomum ter esse tipo de conversa durante o sexo, quando o casal consegue se acolher no momento em que surgem sentimentos dolorosos, uma experiência que poderia levar à desconexão pode, ao contrário, fortalecer o vínculo. Bem, vou fazer um outro parênteses aqui. Se você está lendo esse livro e você está num relacionamento, sei lá, com mais de 3, 6 meses, 1 ano, esse pode ser um caminho difícil de ser feito, mas possível. Porque minimamente você convive esse tempo com essa pessoa, alguma coisa vocês conhecem o do outro para poder fazer um teste de se abrir. Até porque, se você vem trabalhando esse livro desde o início, com os exercícios, e a sua parceria amorosa está trabalhando junto, ou mesmo se ela não estiver trabalhando junto, já deve ter dado para perceber que tem material aqui para a gente poder começar conversas difíceis, começar a apresentar um grau de vulnerabilidade que a parceria amorosa pode perceber. Opa, tem uma coisa diferente aqui acontecendo. Mas se você tiver num relacionamento com menos de 3 meses, se você tem relacionamentos casuais, fazer esse tipo de fala durante o sexo, existe um risco, e é importante de dizer isso. Porque, às vezes, você lê tudo isso e vê muito sentido, fica muito encantada, muito encantado, coloca isso ali e você não conhece essa pessoa que você está saindo, ficando, se relacionando. Eu não estou falando isso para te amedrontar, para você não se lançar em alguns riscos, mas é importante que a gente contextualize. Conhecer uma pessoa para se abrir para algumas questões durante o sexo exige algum tempo de convivência e minimamente você saber onde você está se metendo. Porque você corre o risco de se abrir e falar uma coisa dessa durante a relação sexual e a pessoa fala, mas o que é isso? E se ofender? Né? O que a Julie Menano traz aqui para a gente no livro? Que, estando num relacionamento, começando os exercícios desse livro, a gente corre o risco da parceria amorosa, num primeiro momento, ter uma negação, uma rejeição, não querer que você muda, deixa as coisas como está. A gente já viu aqui no livro que o nosso corpo, existe todo um aparato neurobiológico que fica muito desconfortável com mudança. Então, é importante trazer isso aqui para você. Se você está saindo com uma pessoa, poucos meses, ou mesmo que você esteja saindo há muitos meses, mas essa não é uma pessoa que você tem conversas difíceis com essa pessoa, os seus encontros são só casuais, muito cuidado se você vai dar esse passo de se abrir durante a relação sexual. Tá bem? Nomear o que está acontecendo também auxilia o outro. Sem informações, a outra pessoa pode interpretar a sua distância como um sinal de que está fazendo algo errado. O que a Julie Menano está trazendo aqui para a gente? Olha, é possível que coisas que você sente, pensa durante a relação sexual, não tenha a ver exatamente com o outro. Pode ser que tenha a ver com o seu passado. Beleza. Você leu isso aqui, viu sentido, já visitou algumas reuniões de 12 passos, ou começou a ouvir alguns podcasts do tema de sexo e sexualidade, está entendendo algumas coisas com você, aí você cria coragem de se abrir em algum momento ali na relação sexual e falar, estou com vergonha, você pode me assegurar que você vai estar comigo aqui nessa situação mesmo, eu sentindo vergonha? Estou trazendo uma frase
aleatória, pensando um pouco no que a Julie Menano propôs aqui. Beleza? Por que isso pode ajudar a depender de quem você estiver tendo a relação sexual nesse momento? Quando você sinaliza que você está desconfortável e que isso não tem nada a ver com ela, mas tem a ver com coisas que você está descobrindo, está entendendo, isso pode dar uma tranquilidade para outra pessoa de, não sou eu, porque não tem jeito. Nesse momento de tanta vulnerabilidade, que é duas pessoas, minimamente, né? Cada um tem aí a sua forma de relação sexual. Sem roupa. Nesse nível de exposição, é esperado que seja um momento de muita leitura corporal. Né? Você olha para as expressões da pessoa, você sente o corpo da pessoa. E dá para sentir a hora que alguém tem uma reação, ou se fecha, ou se afasta. E aí, será que eu fiz alguma coisa? O que aconteceu? Se a pessoa diz, olha, eu estou um pouco desconfortável, eu estou sentindo vergonha, sei lá, estou ansiosa, estou ansioso, o outro pode minimamente relaxar que não é algo que ele fez ou está fazendo. Tá? Mas, de novo, para isso acontecer, ou você vai estar com uma pessoa muito sensível, que tem um trabalho interno, que ela tem consciência, ou você já está se relacionando há algum tempo para ter confiança, para se sentir seguro, segura, para dar esse passo. Tá? Mas a verdade é que se você sentir essa segurança e essa confiança, isso sim pode ajudar o outro, que não é algo que ele fez que fez você recuar e mudar. Agora vamos falar um pouco sobre a vida sexual saudável. Casais com uma vida sexual satisfatória não têm receio de se abrir quanto a seus desejos, necessidades e preferências. Casais com apego seguro não seguem uma dinâmica rígida de busca e esquiva. Isso significa que ambas as partes estão em contato com a sua experiência interna, o que favorece uma comunicação aberta e honesta, incluindo a capacidade de nomear a vergonha e as inseguranças. Novamente, eu vou repetir. Para conquistar um apego seguro, é importante tempo e trabalho das duas partes, caso você esteja numa relação que só tenha duas pessoas. Tá? Então, não espere que a pessoa com quem você está saindo, ou mesmo namorando há algum tempo, ela vai conseguir receber o que você trouxer. E isso não tem a ver com você, isso tem a ver com a outra pessoa. Certo? Então, esse lugar de não ficar com jogos de sedução, de conseguir ter conversas difíceis, de conseguir acolher a outra pessoa quando ela diz, estou ansiosa, estou com vergonha, tive experiências no passado que foram difíceis, e mesmo você não sendo igual, eu estou com medo, ao invés de ter uma reatividade da outra pessoa, a outra pessoa consegue acolher. Mas isso demanda um monte de coisas, certo? Pessoas com uma vida sexual saudável também estabelecem bons limites. Não fazem nada que não se sintam confortáveis e não julgam o parceiro por desejos que lhes causem desconforto. Uma resposta saudável às diferenças pode ser: não gosto disso, mas não penso menos de você por gostar. Somos apenas diferentes nesse aspecto. Felizmente, há muitas outras coisas de que gostamos. Toda vez que eu leio esse tipo de coisa, eu fico pensando, meu Deus, é tão simples, né? Tão simples, mas com o tipo de educação que a gente tem sobre sexo, sobre convivência, sobre questões de gênero, para algumas pessoas ouvir um negócio desse, é quase como se elas não conseguissem ouvir, de tão distante que é pensar que uma pessoa, na hora do sexo, vai dizer, eu quero isso. E a reação do outro é, cruz credo, Deus me livre, que horror. E, ao invés disso, a pessoa fala, poxa, eu não curto isso.
Eu não penso menos de você por gostar disso, mas eu não curto isso, isso é demais para mim, isso ultrapassa um limite inegociável para mim. Né? E aí, para conquistar esse lugar, uma das formas que eu conheço é autoconhecimento e muita terapia, porque mesmo a gente estudando e aprendendo formas de se comunicar bem, o que a gente experimenta internamente é sempre uma surpresa. E para quem viveu uma vida sendo guiado pelas emoções, conseguir não pegar a emoção que está sentindo e transferir para o momento, olha, gente, é um desafio. Mesmo com tantos anos de terapia, eu vejo como isso é desafiador. Então, saiba que a gente está falando de algo aqui que precisa, sim, de estudar, de se trabalhar, de ter paciência, porque cada um é cada um. Então, é um caminho incrível de se chegar, de se conquistar e possível. Mas não pense que é do dia para a noite. Para começar a desenvolver um relacionamento seguro consigo mesma, favorece a aceitação corporal, que, por sua vez, contribui para a capacidade de estar presente durante o sexo. Já que a insatisfação com o próprio corpo deixa de atuar como uma distração. Assim, se você deseja construir um relacionamento sexual mais seguro com outra pessoa, comece pelo seu relacionamento sexual consigo mesma. Recomenda-se, especialmente às mulheres, a leitura de A Revolução do Prazer, de Emily Nagoski, uma excelente referência sobre o tema. Eu, particularmente, não conheço esse livro, não li, mas fica como uma dica. E tem outros tantos aí para poder entender um pouco, especialmente no caso das mulheres, não só, mas especialmente com essa loucura, né, de tem que ser magra, não pode ter estria, não pode ter celulite, e toda essa loucura que a indústria da moda e da beleza vende. Então, vai esse monte de mulher super ansiosa, com 1000 receios. Ai, eu não tiro a roupa. Ai, tem que estar tudo escuro. Ai, meu Deus, o que a pessoa está pensando? E é impossível estar presente numa situação dessa. Né? Então, é importante ter essa consciência e ter um trabalho corporal para conseguir se sentir à vontade com o próprio corpo. E, claro, estar presente na hora de uma relação sexual. Não são estatísticas nem definições externas sobre o que seria uma vida sexual saudável. Tá. Esse é um trecho aqui muito importante que a Julie Menano traz, que é assim. Como um monte de coisas nessa vida, sobre relacionamentos de uma forma geral, qual é o checklist que eu tenho que atender para saber se a minha vida sexual é saudável ou não? O que ela está dizendo aqui para a gente, que é vida sexual saudável, é sobre o que você sente, o que você experimenta. E aí, claro, o que você gosta, o que você não gosta, como você se sente seguro ou segura. Isso vai depender do quanto você sabe sobre você mesma, o quanto você se sente à vontade para se explorar, se conhecer e não fica refém de uma escola, que é a escola de muita gente sobre sexo, que é a pornografia. E quando eu falo isso, eu não falo por um viés moral, não, de que é feio, ai meu Deus, assistir pessoas transando. Não é sobre isso. Quem dera que pornografia fosse só isso. Tá? O buraco é muito mais embaixo. O grande drama é que, por exemplo, hoje já existe um grupo de homens e mulheres que, porque tiveram a sua aula sobre sexo e sexualidade através da pornografia, são pessoas que acham que durante o sexo é prazeroso apanhar e bater. E eu não estou falando que pode ser que tenha gente que não sinta isso. Não é isso. Agora, se você só conheceu isso e vem fazendo isso e ouve as suas colegas, os seus colegas dizendo que isso é uma relação sexual
boa, gostosa, prazerosa, pode ser que você venha fazendo isso há tanto tempo que você nem sabe que você não gosta disso. Esse é o grande drama. Uma coisa é uma pessoa que experimentou diversos tipos de experiências para dizer: eu já tive experiências onde não tinha esse tipo de agressão e sei lá, eu não gostei. E aí eu conheci esse tipo de experiência e gostei. São coisas muito diferentes. E, mesmo assim, muito confusas. Porque, com o estudo do trauma, a gente vê muita literatura de gente que não consegue se sentir confortável em ser tratado de forma gentil. E eu nem estou falando de relação sexual. Eu estou falando no dia a dia. Para quem acompanhou aqui a playlist sobre o livro O que Aconteceu com Você, do Bruce Perry e da Oprah Winfrey, que eu gravei os vídeos, ele vai falar sobre o nosso cardápio de familiar. Em que família eu cresci? O que eu aprendi sobre amor e relacionamento, sobre tratamento entre as pessoas? Se eu cresci num lar caótico, quando eu vou para um lugar calmo, que as pessoas são gentis, eu fico desconfortável. Eu não sei lidar com aquilo. Por que isso seria diferente durante o sexo, gente? Então, esse é um lugar aqui muito delicado. Muito delicado. Por isso que eu sugiro fortemente que você vá se informar, procure conteúdo de qualidade. Se você tem grana, vai fazer terapia. Procure terapeutas que entendam sobre sexo e sexualidade, consiga falar sobre isso abertamente, porque existe um universo para se estudar e se descobrir em relação a esses temas, tá bem? Então, estabelecer o que é uma vida saudável, quando a gente está falando de sexo e sexualidade, não é sobre o que o outro diz para você o que é saudável. É sobre o que você sente, o que você experimenta, como que é a interação com uma outra pessoa. A boa notícia é que todo esse processo, criar um ambiente favorável ao apego, construir segurança e iniciar a conversa sincera sobre sexualidade, já funciona como um ponto de partida para compreender o que você deseja e o que a outra pessoa deseja de maneira livre de vergonha, com vulnerabilidade e honestidade. De uma maneira geral, o que a Julie Menano traz para a gente o tempo todo nesse livro? A gente precisa de um ambiente favorável ao apego. E quando a gente está chegando nessa fase aqui de sexo e sexualidade, e se você está vivendo uma experiência onde você consiga ter conversas honestas, falar sobre o que você sente, escutar o outro, a gente já tem meio caminho andado para esse relacionamento percorrer passos para ter uma experiência de um relacionamento com apego seguro. Tá? Porque, no final das contas, o grande objetivo aqui é a conexão. Então, eu encerro esse capítulo trazendo isso, que a coisa mais importante é a conexão. Então, sugiro fortemente que você reveja esses vídeos sobre o tema do fator sexo. Eu sei que é um tema muito sensível e que tem gente que não consegue ficar 5 minutos escutando isso, e é esperado que isso aconteça, tá? Mas não desista. Dá um tempo, dá uma descansada, volta, escuta. Pode ser que assistir aos vídeos que eu vou colocar aqui no card vai te fazer entender por que é difícil tocar nesse tema para você, entender um pouco sobre esse cardápio de familiar que o livro O que Aconteceu com Você fala, vai te dar mais elementos para poder ter paciência, entender como, de fato, ter uma conexão que faça sentido para você e para a pessoa com quem você está se relacionando
Muito obrigada, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com mais pessoas. Se você não deixou o seu joinha aqui, deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve todas as semanas. Tem vídeos novos na segunda-feira, às 7 da manhã, e na sexta, às 18 horas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.